Olá, muito boa noite para quem for chegando, para quem for assistir depois, sejam bem-vindos também, sejam bem-vindos todo mundo. Eu já comecei pontualmente para a gente poder falar, hoje tem muita coisa boa para a gente poder conversar, sejam todos muito bem-vindos. Nossa primeira conversa do ano, boa noite Pedro, seja bem-vindo, tudo bom? Boa noite a todo mundo que está chegando aí, todo mundo que for chegar depois, sejam muito bem-vindos, tá? Normalmente eu espero um pouquinho, tá, gente? Para poder dar tempo do pessoal chegar, porque normalmente uns 5 minutinhos, mais ou menos, eu espero para poder dar tempo do pessoal chegar, até para o Instagram mesmo poder avisar as pessoas de que a nossa conversa já começou, tá bom? Hoje nós vamos falar, então, hoje a gente tá falando aqui, é uma das nossas, essa série de aulas chama-se Conhecendo as Notas Olfativas. Hoje eu vou falar do vetiver, mas eu já falei da bergamota. Então, se você não assistiu a nossa conversa sobre a bergamota, ela está aqui no canal e vale a pena, porque falar sobre as notas é uma coisa muito gostosa, né? Falar do que elas são, de como que elas se aplicam. Então, quem está chegando aí, então sejam todos muito bem-vindos. O nosso assunto hoje é mais do que especial. E antes disso, eu quero comentar algumas coisas. Por que falar de notas olfativas é uma coisa importante? Primeiro, porque a gente precisa de informações de boa qualidade no que se refere à perfumaria natural. Aqueles que resolvem ir pelo caminho da perfumaria natural, muitas vezes se deparam com a falta de informação de qualidade, e um dos principais benefícios que eu quero trazer com esse tipo de conversa é preencher esse espaço, trazer esse tipo de informação para poder para ajudar o fortalecimento da perfumaria natural no nosso país. Então, deixa eu me apresentar para vocês, enquanto vocês vão chegando. O meu nome é Elton, a minha formação original é em farmácia, e atualmente eu trabalho como professor de perfumaria natural e perfumista natural também. Eu sou criador desse canal aqui, da FSA Perfumes Naturais, que é uma escola de perfumaria natural, cujo foco, além obviamente do ensino de perfumaria natural, tem algumas características peculiares do trabalho, como, por exemplo, a preparação e o uso de tinturas, e também a metodologia que eu chamo de poesia do cheiro, que é considerar o perfume de um ponto de vista mais poético, é estimular essa visão nos alunos para poder contar histórias com cheiros. Eu uso muito essa expressão, vocês já devem ter visto. E um dos focos também do meu trabalho é o estudo de memória olfativa e psicologia do perfume, duas áreas que particularmente me interessam profundamente. Então, só para vocês conhecerem um pouquinho deste que aqui vos fala. Estou aqui com essa fita olfativa, vocês já podem imaginar o que tem aqui, né? Aqui tem vetiver. Então, quem estiver assistindo, se tiver aí com alguma solução de vetiver, pode já mergulhar a fitinha ou então cheirar bem devagarzinho para a gente poder deixar essa nossa conversa mais perfumada, mais interessante, de uma nota tão especial que é o tema da nossa conversa hoje, o vetiver na criação de perfumes naturais. Quem aí gosta de vetiver, de vocês que já estão aí, alguém quer já falar comigo? Quem gosta de vetiver? Eu acho que é praticamente todo mundo, né? Aroma Flor CN, boa noite, gostei dessa abordagem da psicologia olfativa, sou psicóloga. Que coisa bacana, querida. É uma área muito interessante mesmo, essa parte de psicologia do olfato. Mas eu sou suspeito para falar, né? Porque é uma das áreas que eu mais adoro estudar. O Pedro já está falando que é apaixonado pelo vetiver. É difícil achar alguém que não goste de vetiver. Eu falo isso porque quando eu lancei o anúncio dessa nossa conversa, o pessoal ficou assim, um monte de comentário, um monte de gente curtindo. Fico muito feliz com isso, porque de fato é uma nota que é digna de se falar dela. Acho que foi uma feliz coincidência, eu nem tinha notado isso assim, com esse intuito, mas a gente começar as nossas conversas de 2023
com um aroma tão poderoso e tão rico, é uma coisa muito especial. Então eu estou muito feliz de estar fazendo isso também, tá? Bom, então eu separei algumas coisas. Isso aqui, gente, essas folhas que vocês estão vendo aqui, isso aqui é um resumo das coisas que eu quero falar sobre o vetiver para vocês hoje. Porque tem tanta coisa para falar sobre o vetiver que fica difícil escolher, mas eu preparei algumas diretrizes aqui para seguir, alguns tópicos, e eu vou falar disso para vocês. Espero poder deixar aí o amor de vocês pelo vetiver ainda maior, tá? A Lua Perfumaria Botânica está dizendo aqui que ama vetiver. Quem não, né, Lua? Quem não? Bom, gente, para contextualizar primeiro, independente das aplicações, porque vetiver é um aroma que é muito usado em aromaterapia também, embora o nosso foco aqui seja da perfumaria, vale a pena trazer essa informação, né? Vamos contextualizar primeiro. O que é o vetiver? O vetiver que a gente está falando aqui, em termos de matéria-prima de perfumaria natural, é um óleo essencial que é obtido usando destilação a vapor, principalmente, das raízes do vetiver, que é uma espécie de capim. Ele cresce, o vetiver normalmente cresce em moitas. Quando a gente procura a imagem do vetiver, a gente vê aquelas moitas muito bonitas. E tem raízes que vão aí em torno de 1 metro de profundidade, raízes que formam um sistema bastante interessante, eu vou comentar disso um pouco mais na frente. Mas esse óleo essencial de vetiver, então, que é a nossa matéria-prima, falada hoje principalmente, é obtido pela destilação a vapor e vai... uma coisa, o nome científico do vetiver é Chrysopógon zizanioides, vocês vão encontrar essa informação nos fornecedores, embora vocês vão encontrar em alguns Vetiveria zizanioides, que é uma sinonímia botânica, só para vocês entenderem, ok? Esse óleo essencial, então, que é obtido das raízes do capim vetiver, vai ser essa matéria-prima tão maravilhosa que a gente pode utilizar na criação de perfumes naturais. Perfumes que são ricos e interessantes, porque o vetiver faz isso por ser uma característica dessa nota em particular. De várias outras, mas no vetiver vale destacar isso, tá? Então, tem algumas curiosidades bem bacanas sobre o vetiver que eu queria trazer agora. Em termos de origem, o vetiver é uma planta que é originária ali da região do sul da Índia. E naquela região, essas raízes são usadas para muitas coisas. Uma coisa muito interessante que vale trazer de curiosidade, se é que vocês já não sabiam, é que essas raízes, pelas populações lá da região, elas costumam ser trançadas na confecção de um monte de coisa. Por exemplo, cortinas, chapéus, tapete, tudo isso pode ser feito com a raiz do vetiver. Eu fiquei sabendo de uma coisa que eu não imaginava, eu achei super interessante. Lá naquela região, até um xarope de raiz de vetiver é feito para ser diluído e ser bebido, como uma bebida refrescante. Uma coisa legal sobre o vetiver também é a questão do uso para tratar picada de inseto e até mesmo para repelir inseto. Uma coisa que eu achei super legal é que esses trançados de raiz de vetiver podem ser, inclusive, aspergidos com água para poder soltar um pouco desse cheiro também, porque a raiz é cheirosa já. O cheiro já é muito evidente, isso que eu quero dizer. Ele não aparece só depois da extração, né? Ele já é muito evidente com a raiz ali in natura. Então, são curiosidades muito interessantes. Embora a origem é no sul da Índia, é uma raiz que hoje é cultivada em vários lugares do planeta, como eu vou destacar daqui a pouco. Mas, num primeiro momento, essa é a nossa apresentação inicial do que é o óleo essencial de vetiver, tá? O tempo vai passando, a nota vai ficando mais interessante ainda. Nessas regiões do sul da Índia, o vetiver é conhecido como óleo da tranquilidade. Não é coincidência que quando a gente vai pesquisar aplicações em aromaterapia, a gente vê o vetiver sendo citado como óleo da calma, como uma alternativa, inclusive, muito interessante em massagens relaxantes.
essa ideia de um aroma que, fazendo aí, né, um trocadilho com a própria origem, um aroma enraizador, um aroma aterrador, um aroma que traz essa base, embora não seja o foco da minha conversa, é interessante a gente trazer esse tipo de aplicação também, tá? Óleo essencial de vetiver, gente, quando a gente olha as cromatografias, é impressionante, porque são mais de 100 componentes que a gente tem nesse óleo essencial. As próprias cromatografias nem mostram todos esses componentes, mas é impressionante a complexidade química que esse óleo essencial vai ter. Uma coisa interessante sobre essa parte química do óleo essencial de vetiver é que são moléculas normalmente mais pesadas em comparação com outros óleos essenciais, o que normalmente requer que a destilação tenha que ser um pouco mais demorada, atualmente é em torno de 10 horas, mas ela já foi, em alguns casos ainda é em torno de 24 horas de processo de destilação. E na questão do vapor, que eu havia mencionado, o próprio vapor é usado em alta pressão para poder extrair melhor essas moléculas que são mais pesadas, tá? E com relação à complexidade química, essa complexidade química que eu mencionei para vocês, ela vai se refletir diretamente no aroma que a gente experimenta quando a gente cheira o óleo essencial de vetiver. Antes de eu continuar, eu queria perguntar para vocês que estão aí me vendo, quando vocês cheiram o vetiver, ou se vocês não estão cheirando aí agora, vocês já cheiraram e do que vocês lembram, me falem em uma palavra o que o cheiro de vetiver é para vocês. E aí eu estou falando mesmo de característica de cheiro. Fiquei curioso para ver como é que o vetiver se apresenta para cada uma de vocês. Numa palavra, o que seria o vetiver em termos de cheiro para você? Aguardo enquanto vocês me respondam e eu olho a minha colinha. Como é que é isso para vocês? O Pedro está respondendo aqui barro. Traz essa ideia, né? Essa coisa de barro. Muito interessante. Vamos ver se alguém mais vai comentar. Eu já vou comentar algumas coisas que vêm para mim, porque o próximo tópico que eu quero comentar é exatamente esse, sobre o aroma do vetiver. Essas características mais objetivas do aroma do vetiver. Tá? Então, barro. Interessante. Quem usa vetiver já deve ter notado que é um óleo essencial bastante escuro, uma cor mais castanha, ambarada, e algumas pessoas inclusive comentam da questão da viscosidade desse óleo. É um óleo mais viscoso mesmo. Então isso é natural, caso vocês se deparem com essa característica, o óleo essencial é assim mesmo. Tá? O meu, eu já molhei essa fita já tem alguns minutos, então o cheiro já evoluiu um pouco. Bom, é interessante, né, a gente falar em termos de aroma do vetiver, porque eu estava numa das pesquisas que eu estava fazendo para essa nossa conversa, tem um fornecedor estrangeiro que trabalha com vários tipos de matéria-prima natural, que mencionou uma coisa que eu achei super interessante. Não sei se vocês conhecem o cheiro do oud, que é H-Wood ou oud. Esse fornecedor mencionou que o vetiver só está atrás do cheiro do oud em termos de complexidade. Achei super interessante, porque de fato o cheiro do vetiver é o que a gente chama de aroma multifacetado. O que isso quer dizer? Que esse aroma do vetiver ele não vai ter uma cara só, uma faceta só. Ele vai ter várias, o que torna essa nota extremamente rica, extremamente interessante, tá? Além do barro que foi mencionado aqui, essa ideia da terra, a gente tem aqui uma outra pessoa que comentou fumo tipo charuto que me lembra a infância dos avós. Muito bacana vocês terem trago isso, porque quais são as nuances mais clássicas que a gente percebe no vetiver? Quais as facetas? A primeira delas é o chamado amadeirado, que é inclusive a direção olfativa
que o vetiver está colocado, amadeirado barra terroso. Eu confesso para vocês que na minha experiência, eu nem chamo o vetiver tanto de amadeirado, eu chamo mais de terroso mesmo. Então a gente tem a nuance amadeirada, a gente tem a nuance terrosa, mas a gente vai ter também a nuance enfumaçada. Não é à toa que a gente vai ter muitas pessoas falando dessa ideia do cheiro de charuto, cheiro de fumaça, porque é uma das nuances do vetiver, mas a gente vai ter também um lado adocicado no vetiver. A gente vai ter, inclusive, lados florais e cítricos, dependendo do vetiver que a gente está trabalhando. Embora, se a gente fosse pensar em 3 palavras-chave para falar de cheiro de vetiver, a gente pensa em terroso, a gente pensa em amadeirado, a gente pensa em enfumaçado, tá? Mas, como eu mencionei algumas, são muitas facetas que o cheiro do vetiver tem, e o que caracteriza essa expressão multifacetado, que vem exatamente de toda essa complexidade química que eu havia falado anteriormente, e isso se reflete na nossa impressão olfativa. E é um tipo de material aromático que está presente há muitos anos na história da humanidade, e a gente vai ter, dependendo de cada cultura, vai ter associações diferentes com o cheiro de vetiver. E cada um de nós, nas nossas vidas, na medida em que a gente conhece o cheiro do vetiver, com certeza a gente acaba tendo alguma lembrança por causa desse cheiro típico que muitas vezes lembra a gente de muitas outras coisas. Eu vou contar para vocês uma experiência minha. Quando eu conheci o cheiro do vetiver pela primeira vez, o que saltou para mim foi mesmo o cheiro de terra, mas um cheiro de terra seca, que essa é uma outra nuance do vetiver, esse cheiro seco. No meu caso, veio esse aspecto muito forte, o cheiro de terra seca. Tanto é que num dos trabalhos de criação que eu estava fazendo, eu queria trazer uma ideia de terra, mas eu não estava muito certo se eu queria uma terra que era mais úmida ou mais seca. O vetiver acabou me ajudando na pesquisa que eu estava fazendo do cheiro que eu queria para essa criação em particular. E na época eu lembro que eu testei patchouli, que tem uma nuance terrosa bem característica também, mas foi o vetiver que ganhou meu coração por toda a sua riqueza, sua beleza, e nesse caso pela significação que eu queria, tá? E um outro caso interessante que me aconteceu foi a primeira vez que eu usei o vetiver numa criação. Essa criação, ela tá até aqui, ó, eu separei, só para ficar mais fácil de comentar com vocês. E a gente percebe mesmo o cheiro do vetiver, até porque eu queria que isso acontecesse. Isso aqui foi um estudo de criação baseado na estrutura clássica dos perfumes Fougère. Então vocês já podem imaginar que eu até fiz uma pergunta quando eu fiz um anúncio dessa nossa conversa. Eu perguntei se vocês sabiam qual das famílias clássicas de perfumaria o vetiver tinha um papel importante. E eu acabei de responder isso para vocês, é na família Fougère. Embora a gente saiba que o acorde Fougère, numa versão mais minimalista, ele é ali a ideia da lavanda com a cumarina, ou cumaru, ao longo do tempo a versão mais clássica do Fougère também incorpora o vetiver como uma das suas notas de base. E essa é a outra informação. Dentro do nosso universo perfumístico, em termos de categoria de volatilidade, a gente vai ter o vetiver como uma das notas de base mais clássicas e também uma nota que tem um excelente potencial de fixação. Eu sei que na perfumaria natural isso é um aspecto mais desafiador, então toda vez que a gente tem essa informação, vale a pena a gente comentar. Vetiver é uma nota que tem um potencial de ação como fixador muito expressivo, e isso a gente não pode desprezar, certinho? De vocês aqui, eu já vi que vocês conhecem o cheiro do vetiver, mas vocês já fizeram alguma combinação com o vetiver que vocês queiram comentar? Um outro ponto que eu vou comentar daqui a pouco, sobre essa ideia das combinações. Mas antes eu queria saber se alguém aí de vocês já tem alguma historinha para contar. No final, quem ficar até o final, eu vou dar uma ideia de acorde super interessante, super bonita, que vale a pena explorar com o vetiver. Mas eu queria ouvir de vocês.
Eu não estou falando combinação em termos de aromaterapia, tá, gente? Eu sei que o vetiver tem benefícios muito maravilhosos, mas eu tô perguntando vocês mais em termos do cheiro mesmo. Se vocês já fizeram alguma brincadeira, alguma tentativa de acorde para fazer algum perfume, algum aromatizador de ambiente, vocês já fizeram isso? Tem gente aí que está fazendo, que está testando com o gerânio e a bergamota, são boas ideias. São boas ideias. Você pode explorar várias possibilidades porque o vetiver é uma nota versátil. O Pedro já usou com Immortelle. Que ideia interessante! Olha, deve ter ficado muito interessante. A Immortelle, gosto dela, tenho aqui também. E ela tem alguns aspectos bem legais que devem ter harmonizado bem com o vetiver. Imagino que tenha ficado bacana. Pois é, o Pedro está comentando aqui que o vetiver levantou o aroma doce da Immortelle e ficou lindo. Eu tenho certeza, deve ter ficado mesmo. Duas combinações bem legais. Vetiver e Immortelle. Uma combinação bem legal, né? Perdão, duas notas. Vou comentar de uma no final que eu acho que é bem legal. Na verdade, vai ser mais de uma. Mas tem uma coisa que eu queria trazer para vocês que eu acho que eu achei essa parte do vetiver é uma das partes que mais me encanta, sabe? Só ver aqui, Lua, Perfumaria Botânica, fez um perfume com ylang, magnólia, palma rosa e vetiver. Eu tenho certeza que deve ter ficado maravilhoso, porque ainda mais essas notas, né? Uma coisa que eu não sei se vocês sabiam é que é o seguinte, nas matérias-primas naturais tem uma coisa que a gente sempre precisa falar, que é a influência do local de cultivo na composição química e, consequentemente, no cheiro. Todas as notas têm essa influência, mas é impressionante como que para o vetiver, a influência do terroir, a influência do local de cultivo, ela é muito expressiva, tá? Então a gente vai ter que esse aspecto do local de cultivo, não sei se vocês já exploraram isso, mas essa é uma oportunidade muito bacana para quem quer trazer mais autenticidade para as próprias criações e explorando outras ideias. Então, a gente tem vários tipos de vetiver, é isso que é muito bacana. A gente às vezes fala, o vetiver, mas vocês sabiam que existem mais de um tipo de vetiver? Eu vou comentar sobre isso agora. Primeiro desse conjunto de variações do vetiver é com relação ao absoluto, o óleo essencial e o extrato CO2. A gente tem, então, variando o método de extração, destilação, extrato CO2 e solvente orgânico, a gente já vai ter 3 tipos de vetiver diferentes que vão trazer nuances diferentes. Esse já é o primeiro ponto. Mas tem um outro que eu acho ainda mais interessante e que reforça isso que eu falei agora há pouco do terreno, é que dependendo de onde você compra esse vetiver vai ter nuances mais características do que outras. Então, e eu pesquisei em cerca de uns 10 fornecedores aqui do Brasil, e eu encontrei que principalmente, antes disso, né, eu tinha falado que ia falar, o vetiver, então, ele tem a origem no sul da Índia, mas hoje ele é cultivado em vários lugares. A gente tem o vetiver da Índia, mas a gente tem também o vetiver da Indonésia, que vocês vão ver ali, vetiver de Java é o vetiver da Indonésia. E a maior produção da atualidade ela é feita no Haiti e tem um papel fundamental na economia do Haiti, como vocês podem imaginar. 90% do vetiver vem do Haiti. Mas tem uma coisa muito legal. A gente tem também o vetiver Bourbon, que é das Ilhas Reunião, um vetiver que hoje está mais raro, um vetiver bastante nobre. E a gente tem o vetiver do Brasil, que é um vetiver extremamente interessante, que eu já comento do porquê desse vetiver ser interessante. Então, quando vocês forem comprar vetiver, uma coisa interessante é vocês olharem de onde que o vetiver vem, porque dependendo de onde ele vem, ele vai ter aspectos olfativos mais característicos. E eu contarei para vocês. Deixa eu só achar onde é que eu anotei, porque é tão legal que eu quero falar direitinho do jeito que eu anotei.
Bom, anotei. Primeiro que eu sugeriria para vocês, por onde começar? Compra primeiro o vetiver do Haiti, que é o vetiver mais popular, é um vetiver clássico, que você vai poder aprender a nota de uma maneira bem satisfatória, tá? Mas o vetiver do Haiti, então, é esse aspecto amadeirado, terroso, seco que a gente comentou, um aspecto mais clássico. Só que o vetiver de Java já é para quem quer um aspecto mais enfumaçado no seu vetiver. Não é à toa que em um dos fornecedores que eu estava pesquisando, o vetiver de Java estava escrito lá como defumado. Então esse vetiver de Java vai ter uma nuance enfumaçada mais característica, tá? Então o vetiver do Haiti é esse lado bem mais clássico, até com aspectos florais, balsâmicos. É o vetiver que eu recomendaria para você ter no primeiro momento, tá? Por ter esse aspecto mais clássico do vetiver. E depois você pode explorar vetiver de Java, vetiver Bourbon, se você encontrar, porque aqui no Brasil eu não encontrei. Os locais que eu encontrei aqui, Haiti, Bomba, né? Haiti e Indonésia, tá? Foram os locais que eu mais encontrei nos fornecedores daqui do Brasil. Mas a gente tem o vetiver ainda do sul da Índia, que é a região de origem, que vai ter um aspecto mais amargo, tá? E o vetiver do Brasil que eu tinha que comentar. Eu estava olhando as cromatografias dos diferentes tipos de vetiver e o vetiver do Brasil foi o que tinha a maior quantidade de uma molécula que chama nutcatona, tá? Essa nutcatona, ela é muito interessante por quê que ela é muito interessante? Porque ela é uma nota que para o vetiver ela vai trazer uma informação, uma nuance cítrica, o que não é coincidência, porque a nutcatona é uma molécula que está presente na toranja. Toranja ou grapefruit, ela vai ter também essa molécula que vai trazer um pouco de aspecto amadeirado para essa nota, embora ela seja uma nota cítrica, e no vetiver ela vai trazer esse lado meio cítrico. Então, olha que coisa legal, os diferentes tipos de vetiver, você pode né, se tornar um sommelier de vetiver e conhecer diferentes tipos de vetiver de acordo com o terreno, mas o negócio é tão incrível que ele não para por aí. A gente vai ter duas outras variações do vetiver que eu achei incrível de comentar para vocês, que são o vetiver MD e o coração de vetiver. O que é o vetiver MD? O vetiver MD nada mais é do que uma variação do processo extrativo, que você pega aquele óleo essencial bruto e depois você faz um novo processamento, uma nova destilação, nesse caso usando destilação molecular. Por isso que é o MD, né, de Molecular Distillation. Então você vai ter nesse vetiver MD, eu achei muito interessante porque nesse vetiver MD, só um instante, nesse vetiver MD você vai ter aspectos olfativos que vão ser um pouco mais específicos do que esse óleo bruto, que tem toda essa informação. No vetiver MD você tem aí o aspecto mais terroso e mais amadeirado do vetiver destacado. E no vetiver, no coração de vetiver, que também pega o óleo bruto, mas depois faz uma nova destilação desse óleo, usando agora a destilação fracionada e pega frações específicas, nesse vetiver, coração de vetiver, é muito legal porque você vai ter um aspecto diferente do vetiver como um todo, porque ele agora vai pegar, eu fiz uma confusão aqui, o MD fica mais amadeirado, e o coração de vetiver fica mais terroso, ele traz esse aspecto mais evidente. Só que a notícia que não é muito boa, que eu tenho que dar para vocês, é que aqui no Brasil a gente não encontra. Eu não encontrei aqui em nenhum fornecedor, se alguém souber me fala, o coração de vetiver nem o vetiver MD, tá? Mas eu achei que valia a pena vocês saberem disso, porque eventualmente se vocês forem comprar no exterior, né, fica muito interessante de vocês pesquisarem esse tipo de informação, tá bom? Então a gente tem tipos de vetiver, né? Então acho que já está claro para vocês, né? Acho que está claro para vocês que entender essa diferença
É muito rico porque você pode ter diferentes tipos de vetiver e fazer perfumes diferentes. E isso pode ser muito rico, pode ser muito especial. Mas, se você está começando, não inventa moda. Vai pelo caminho do simples e conhece primeiro um vetiver. E eu sugiro que seja o do Haiti, que é o mais popular, o mais clássico. Tá? Não inventa moda, principalmente se você está começando. Na verdade, isso que eu falo é uma atitude prudente, porque às vezes a gente se empolga e é mais interessante a gente aprender uma base sólida e depois explorar possibilidades. Só que agora você já sabe que tem essas possibilidades. E se você é um vetiver lover, você vai querer explorar isso, eu tenho certeza, com o tempo. No Brasil a gente encontra aí algumas variações, esses que eu falei da Indonésia, do Haiti, do Brasil e da Índia, a gente tudo encontra aqui no Brasil. É só a gente pesquisar nos fornecedores. Que fornecedores são esses, gente? Eu não vou dar nomes específicos, tá? Mas são os principais fornecedores aí de material de aromaterapia. Aqueles nomes mais conhecidos mesmo, foi lá que eu fiz essa pesquisa, tá? E por que vale a pena investir no vetiver? Eu digo investir porque o óleo essencial de vetiver não é dos óleos mais baratos, eu já aviso para vocês. Também não é uma coisa assustadora. O que eu quero dizer com isso? Se a gente pensa lá na copaíba e na laranja doce, que normalmente o frasco de 10 ml está ali entre R$ 30, alguma coisa assim, na minha pesquisa, eu acho que eu pesquisei 10 fornecedores diferentes, deixa eu ver aqui. Não, foram 10 não, foram 6, não, foi mais que isso, mas que eu anotei foram 6, foram uns 10 mais ou menos. 5 ml de óleo essencial de vetiver está girando em torno de R$ 100, tá? Não é uma nota daquelas mais baratas, igual eu falei, de lavanda e copaíba, mas é uma nota que vale a pena ter. Na verdade, é uma must have. É uma nota básica, é uma nota de paleta básica. Então, é um investimento que você precisa fazer, vale a pena fazer e que você pode se programar, especialmente porque em perfumaria a gente precisa de várias notas que são importantes, vetiver é uma delas. Agora, uma coisa interessante é que eu estava fazendo uma pesquisa, eu estava olhando paletas de cursos iniciantes de perfumaria natural do exterior. E aí eu fiz uma pesquisa com vários, eu incluí o meu nessa história também, porque eu queria ver como é que essa paleta mínima estava nesse aspecto de notas. E só estou trazendo essa informação porque, de curiosidade, como eu ia ter essa conversa com vocês, eu resolvi olhar como é que estava o vetiver nessa história. E vocês acreditam que o vetiver é indicado em 100% das paletas para quem está começando? Então, essa é mais uma das razões para vocês conhecerem o vetiver, adquirirem e amarem o vetiver assim que vocês puderem, se vocês ainda não conhecem, né? Vale a pena. Investir no vetiver vale a pena porque é uma nota que eu considero básica numa paleta de perfumaria. Os meus alunos conhecem bem o conceito que eu falo de paleta inteligente, que é uma paleta que você vai usar mais as suas notas, vai usá-las de uma forma efetiva, e o vetiver, sem sombra de dúvida, é uma dessas notas, tá? Então, não percam a oportunidade de, assim que possível, se você ainda não tem, tenha, porque misericórdia. Gente, é maravilhoso. Quais são as vantagens do vetiver? Eu já falei que vale a pena ter vetiver, acho que eu já convenci vocês, né? Espero ter deixado vocês empolgados para conhecer essas variantes do vetiver. E agora eu vou comentar sobre essas vantagens do vetiver na criação de perfumes naturais. O primeiro aspecto vem dessa natureza intrínseca, multifacetada do vetiver, que vai permitir, exatamente por isso, o vetiver é uma nota muito versátil. E quando eu digo versátil, é uma nota que você vai combinar facilmente com várias outras. Essa é uma das primeiras vantagens. Outra coisa muito legal, que eu já falei, eu só queria frisar de novo agora, é o potencial do vetiver como fixador. Por ser uma nota de base que também tem esse caráter de ter essa duração maior, é uma outra vantagem muito grande do vetiver
na paleta de perfumista natural. Outra coisa, outra vantagem que para mim é incrível, é o fato do vetiver ser uma nota que a gente usa em várias famílias de perfume que são muito importantes. Uma delas eu já falei, que é a família Fougère, mas a gente vai ter, por exemplo, o vetiver podendo ser usado em Chipre, podendo ser usado, obviamente, em perfumes amadeirados, mas eu arriscaria vetiver aí em vários contextos, incluindo perfumes florais. Claro que aí a gente vai trabalhar e trabalhar de diversas formas. São algumas vantagens que eu gostaria de destacar dessa nota que é tão incrível, tão maravilhosa. Eu estou vendo aqui, deixa eu só ver os comentários que eu passei aqui, alguns passam. André comentou que ama vetiver, Aroma Flor falou do preço realmente, que está usando mais o vetiver, sempre usa o sândalo, duas notas muito interessantes, né? Aliás, vale destacar. Essas que eu tinha comentado são as vantagens do vetiver. Vetiver tem algumas curiosidades que vale a pena destacar. Eu tinha falado com vocês da raiz. A raiz, eu até passei o olho, foi coisa muito rápida, tá, gente? Eu não li, mas eu vi era um artigo da Embrapa falando do potencial do vetiver na prevenção da erosão. Lembra que eu falei do sistema de raiz? Esse sistema de raiz do vetiver é muito útil para ajudar a prevenir a erosão do solo. Olha que estratégia bacana da gente prevenir a erosão e ainda ter essa planta tão maravilhosa com essas raízes tão incríveis, né? Ela, além de trazer esse cheiro maravilhoso e todas as funções que a gente mencionou, ainda pode ser usada para prevenir a erosão do solo. É um cheiro muito rico em tudo, né? É uma planta muito rica em todos esses aspectos. Então, eu espero que vocês tenham, que eu possa ter trazido um pouco mais de vontade de vocês conhecerem e usarem o vetiver. Então, se você está começando, se você já tem o hábito de fazer perfumes naturais, ou se você está querendo fazer, pensa no vetiver como uma das suas primeiras notas, porque é uma nota muito adequada para o aprendiz de perfumista que está começando. É uma nota versátil, é uma nota clássica, é uma nota muito linda de se trabalhar, então vale a pena. Por onde começar, eu já falei repetidas vezes aqui na nossa conversa, que eu sugiro que você adquira o vetiver mais popular, o mais clássico, que é o vetiver do Haiti, e depois você trabalha com variações. Tá? O vetiver do Haiti é o vetiver que eu tenho aqui, que é o que eu estou cheirando. Eu não conheço ainda o vetiver Brasil, que é um que eu fiquei muito interessado, principalmente por causa do que eu comentei com vocês daquela molécula. Tá? E a gente é tão interessante, é uma nota tão admirada, tão apreciada na perfumaria, que vale destacar 2 pontos. O primeiro ponto é que, culturalmente, o vetiver com essa nota madeirada, enfumaçada, foi tradicionalmente considerado uma nota de perfumes masculinos. Mas eu já falei 1 milhão de vezes com vocês que eu não acredito nisso, né? Não existe perfume masculino e feminino, embora a gente respeite o que a cultura tem de característica. Mas então, para vocês saberem, o vetiver é uma nota tradicionalmente associada à ideia de perfumes masculinos, mas por favor não se prendam a isso e usem no perfume que vocês quiserem criar, tá bom? E a gente tem vários perfumes conhecidos que inclusive tem vetiver no nome, para vocês entenderem o tanto que essa nota é apreciada. Se eu fosse falar de todos, eu não terminaria hoje, mas eu separei 3 perfumes que são bastante conhecidos dentro do universo da perfumaria e inclusive tem vetiver no nome. O primeiro deles é um dos mais famosos, é o vetiver da Guerlain, um dos perfumes que mais usa a nota vetiver na sua composição. A gente tem também o vetiver extraordinaire do Frédéric Malle, que tem várias criações interessantíssimas.
mas para o nosso contexto aqui eu trouxe o Vetiver Extraordinaire. E também da Le Labo, que é uma marca que está bem mais conhecida, que chama o Vetiver 46. Eu não sei se vocês já ouviram falar. E isso porque eu peguei só 3, porque tinha vários. E a gente tem a nota em si, ela é presença importante em perfumes como, por exemplo, o Chanel número 5 e o clássico Mitsuko. Para quem gosta de história da perfumaria aí, com certeza já deve ter ouvido falar desse nome, tá bom? Então, mais algumas curiosidades para enriquecer. Eu falei com vocês que era muita coisa, né? Vetiver, dá para fazer assim, uma semana do Vetiver que a gente não encerra o assunto, tá? Para quem está começando, né? Eu já estou aí me aproximando aí do fim da nossa conversa. Para quem está começando, o que eu como professor indico para você? Vetiver é uma nota que ela vai ficar boa ali naquele universo para quem está começando, que precisa ainda entender melhor o universo olfativo, que às vezes se sente inseguro em fazer determinadas combinações que são mais ousadas, explora o Vetiver com notas amadeiradas, né? A Aroma Flor comentou aqui, né, do Vetiver com o sândalo. É uma coisa interessante de se fazer, principalmente se você quiser explorar nuances amadeiradas diversas, porque a direção amadeirada, a gente pode às vezes pensar que é um cheiro só, mas não, né? A gente tem vários aspectos ali dentro dos amadeirados. Uma ideia que eu acho que vale a pena, até porque valoriza um produto aqui do nosso país, é experimentar o Vetiver com a Copaíba, tá? Se você é um Copaíba lover, que nem eu, aproveita e faz uma brincadeira aí com o Vetiver, que eu acho que vai ficar bem legal. Tá? Essa é uma ideia que eu queria trazer, porque eu acho que vale a pena a gente valorizar esse material que a gente tem. A Andréa da Nova Era aqui está dando uma dica também, ó. Vocês podem aproveitar. A Andréa está sugerindo o Vetiver com salva esclareia. Belíssima ideia. O Pedro falou da Immortelle. Ideias não vão faltar, porque Vetiver, gente, é uma coisa, né? Andréia, é top, tá? É interessante demais. Para quem quiser reforçar o aspecto enfumaçado, eu recomendaria inclusive a Copaíba defumada. Mas ela é mais restrita porque a gente só tem um fornecedor para ela, né? Bom, mas a minha grande ideia de acorde, que ela eu não poderia deixar passar uma dessas, né? Que ela é baseada na química. Vocês sabem que eu adoro química, então eu não ia deixar passar isso de jeito nenhum. Uma combinação linda, maravilhosa, perfeita, incrível, que eu estava dando uma experimentada nos cheiros ali. Gente, Vetiver com grapefruit, tá? Toranja, grapefruit. O negócio é show de bola. Lembra que eu tinha mencionado daquela coisa da nutcatona, que é aquela molécula que é mencionada na composição da grapefruit e do vetiver, trazendo aí um lado cítrico para alguns tipos de vetiver? Experimentem essas duas notas e, por favor, contem depois o que vocês acharam, tá bom? O Pedro está falando que tem uma tintura de vetiver do Pará, que é mais doce, cítrico. Ô Pedro, uma coisa que eu acho que vale destacar é que você tem que olhar bem o nome científico, tá? Porque esse vetiver do Pará, que também eu já vi algumas referências chamarem de patchouli do Pará, eu já encontrei o gênero Chrysopogum, né? Que é do vetiver, mas eu já encontrei também o Pogostemon, que é do patchouli. Então a gente só precisa entender se a gente está falando mesmo de vetiver ou se a gente está falando de patchouli, tá? O que eu tenho aqui, inclusive, eu tenho uma tintura dessa raiz, mas a minha é patchouli mesmo, não é vetiver. Então só dá uma olhada nisso, porque a gente tem essa raiz que é chamada de vetiver do Pará, que eu já vi essas duas coisas. Eu já vi com a espécie de vetiver mesmo e eu já vi com uma espécie de patchouli. Então a gente só precisa ter certeza disso, tá? Ô Jaci, pode testar, meu bem, é uma coisa, tá? É escandalosamente maravilhoso. E a química está aí para embasar, né? Química que a natureza trouxe.
É espetacular, vale a pena tentar, tá bom? Bom, deu para entender todo esse universo? Como eu falei com vocês, falar de vetiver é uma delícia, porque é uma nota muito interessante, muito rica, muito multifacetada, que dentro do universo da perfumaria natural a gente pode explorar várias possibilidades, né? Muitos caminhos, e eu espero ter trazido para vocês um pouco mais de inspiração dentro desse universo que é usar o vetiver, essa nota tão magnífica que a gente tem. Tá bom? Vocês fiquem de olho aí que agora o ano começando, as nossas conversas voltam para a gente poder falar de perfumaria, falar de aprendizado. Quem quiser conhecer mais o trabalho que eu faço na FSA, dá uma olhadinha aqui no perfil, tem muita coisa boa. Tem outras conversas que a gente já teve, que vai trazer muita coisa para quem está querendo aprender ou para quem já faz perfume, mas quer fazer isso com uma qualidade ainda mais profissional. A gente tem muita coisa para poder conversar ainda esse ano. O Vetiver só está iniciando de uma maneira muito bacana, muito bonita, porque o cheiro do Vetiver é isso, né? Ô Mina, não tem, tá? A dica é essa mesmo, tá? Aí não tem como substituir nesse caso não, tá? Todas as lives que eu dou estão aqui no perfil, tá, gente? Então, para quem ainda tem dúvida com relação a isso, é só você olhar aqui, tá? Tem algumas que eu deixei lá, e a da Bergamota tá lá, inclusive, tá? Então, para quem quiser aprender mais a fundo esse universo da perfumaria natural, eu vou ter o maior prazer em receber vocês como meus alunos, os meus aprendizes de perfumista, e eu também sou um aprendiz sempre, né? A Andréia está aqui, que é uma das minhas alunas atuais. E se vocês quiserem, depois que eu fale de alguma nota específica, é uma coisa que eu também estou aberto, tá? Falar desse assunto é maravilhoso, né, gente? Então, se vocês quiserem depois me sugerir alguma coisa, manda mensagem. Estou sempre aberto a ouvir as sugestões de vocês. E perfumem-se com vetiver. Usem esse cheiro que, inclusive eu ouvi a expressão, que é quase que um perfume em si, né? Uma nota tão complexa, tão bonita como vocês puderam ver hoje, agora inclusive vocês já sabem as razões disso, ela é um perfume por si só e ela vai trazer para o nosso caminho de criadores de perfume natural muita autenticidade e beleza e técnica e inspiração, certo? É isso que eu desejo para vocês também. Então, uma ótima noite para vocês. Já aproveito para desejar um ótimo fim de semana também e brinquem com o vetiver. Sintam o cheiro dessa nota maravilhosa que traz tanta beleza para a nossa perfumaria, tá bom? Eu vejo vocês então. Tchau, tchau para todo mundo, né? Obrigado por todo mundo que ficou aqui até o final. Obrigado para todo mundo que vai assistir depois, tá? Andréia, tô de olho em você, tá? Tô vendo tudo. Obrigado, querida. E a gente se vê então na nossa próxima conversa, tá bom? Abiantou para vocês.